vocês já tiveram aula de História de Belo Horizonte, foi ontem, né? Perceberão nitidamente que as matérias parecem que se encontram o tempo inteiro, tá? O professor falou lá de História, nós vamos falar um pouquinho aqui e assim vai ser vice-versa, tá? Então vai ser uma cobra mordendo o rabo. O que é essa cobra mordendo o rabo? Sentido circular, tá? De modo que vocês saiam daqui impregnado dessa informação. Impregnado dessa informação, ok? Então, deixa o nivelamento nosso aqui, pode perguntar à vontade. Combinado? Beleza? Vai lá, vamos lá. Aqui, a respeito da convocação, no edital está previsto 500 vagas, certo? Certo. É o mesmo procedimento da PM, chama 3 vezes mais o número de vagas? Exatamente, 1.500. Tá? Sabendo que para mulheres vão ter, ao invés de 5, serão 10%. Para mulheres vai melhorar. Tem vaga para negros também, tá? Então, é um edital mais humano, tá? Mais justo, desculpa. Um edital mais justo. Então, 10% para mulheres e tem vaga para negros também, tá? A divisão das questões, vocês já tiveram? Serão 7 questões de História, 8 de Geografia Urbana, 15, não é isso? 5 de Informática, 20. 10 de Português e 20 de Legislação Diversa, entre legislações municipais e Constituição Federal, entre outras, tá? Então, tá dentro dessa situação aí. Ok? Quem aqui já trabalhou como taxista, move, entrega, conhece Belo Horizonte de cabo a rabo? Quem aqui? O senhor? Como é que o senhor chama? Não, tá. É isso. Como é que é? É de Gleison? Tá. Já trabalhou de? Não, trabalha rodando, né? Então, ele vai pegar pra gente, vai entender legal o que é esse Belo Horizonte, né? Essa área, principalmente quando ele toma nessa área de conurbação, né? Essa divisa que você não sabe se é Belo Horizonte, se é Neves, se é Contagem, é aquela mistura toda, né? Se é regional Pampulha, se é regional Barreiro, e aí a gente acaba ficando perdido, né? Você sai num bairro, conhecendo Belo Horizonte como tá, quase que eu cheguei atrasado aqui. Eu fui pegar a Magnólia lá na ponta, quando eu falei, pô. Aí quando eu lembrei, ele falou, pô, esquina com Pedro II, perto do supermercado de Dias, se não me engano, que ele tinha medido. Foi, é do outro lado. E aí pra você ter ideia como que é a questão, né? Aí eu tive que pegar lá, cortar a Carlos Luz ali, né? Pra chegar aqui. Então é muito complicado. É só ele que conhece Belo Horizonte mais um pouquinho? Tem alguém de fora que não mora em Belo Horizonte? Veio pra cá há pouco tempo? Você? De Contagem? Ah, beleza, mas roda bastante aqui? Trabalha em Belo Horizonte? Só conhece Contagem? Assim? Contagem eu conheço mais, não conheço bem. Conhece bem? Mas não, nunca trabalhei assim, tipo, como motoboy. O centro de Belo Horizonte, que eu acho que é o lugar que a gente tem norteado. Tem uma avenida dentro lá, uma avenida que hoje ela chama Contorno, mas ela já teve outro nome. Alguém lembra o nome dela? 17 de dezembro. A Avenida Contorno chamava 17 de dezembro. Alguém sabe por que é 17 de dezembro? Quando chega aqui, não é isso? Ou o início dessa obra, né? O início dessa obra, né? Quando Afonso Pena autoriza ela a se concretizar aqui, nesse espaço que a gente está, tá? Então, beleza. Nós já entendemos isso. Então, nós vamos ficar muito presos mais nessa parte desse anel da Contorno. Ou, como vocês dizem, 17 de dezembro. Tá ok? Nós vamos trabalhar um pouco com nomes de ruas, nomes que mudaram, praças, principalmente as ruas que cortam praça. A partir de agora, nós temos que colocar na cabeça, toda praça no centro da cidade, eu tenho que saber as ruas e avenidas que cortam ela. Já foram 2 questões nesses editais passados. É bom a gente frisar aqui que, a priori, quem ganhou foi quem? Fundação Guimarães Rosa, a FGR. Até que prova o contrário, ela tinha um prazo para entregar o documento segunda-feira, eu acompanhei de segunda até hoje. Mas não é Integ Brasil mais, como foi dito. A Integ Brasil não conseguiu apresentar os documentos em tempo hábil. E aí, a Fundação Guimarães Rosa, que já preparou os outros concursos, é que ficará com essa demanda. Tá? Então, para nós é bom, eu acho excelente, porque pelo menos temos o norte.
Nós temos o nó, nós já sabemos o que eles pedem, do jeito que eles pedem. Então é refazer as provas dele 1, 2, 3 vezes, que aí eu vou ter uma base que esse pessoal pede. Então, para nós que também mexemos um pouquinho, nós ficamos um pouco até, digamos, apreensivos, porque eu nunca tinha, eu não conhecia essa Intec Brasil. Então nós não sabíamos o que poderia ser pedir por essa banca. Saúde, saúde. Eu também passei por isso. Então, pessoal, geografia urbana, então, nós vamos começar hoje, tá? Não se assustem se nós trombarmos um pouco a história de Belo Horizonte, tá? Eu peguei mais porque eu sabia que essa semana vocês teriam aula de história de Belo Horizonte, então já foi só uma aula com ele ainda, né? Foi só ontem, não é isso? Não, beleza. Ontem vocês falaram sobre o que lá com ele lá? Foi a primeira vez que chega um homem civilizado aqui, não é isso? Quem foi esse homem civilizado que chegou e falou quem? Como é que chama? Bandeirante João Leite da Silva Ortiz. Isto. Ele chegou aqui, tinha uma serra, ele deu o nome para essa serra quando chegou aqui, tinha um nome, Serra de Congonhas, que logo depois ela vai chamar o quê? Serra do Curral, tá? Então na Serra de Congonhas, quando o Bandeirante João Leite, eu acho uma sacanagem, quando Abílio Barreto, que é o historiador, quando ele veio falar que o primeiro homem civilizado que chegar aqui foi o Bandeirante João Leite. Se aqui não era um caminho de passagem desses tropeiros, será que ele foi o primeiro a chegar aqui? Não, já tinha passado alguém aqui. Até porque vocês começaram a falar, quando começaram a história de Belo Horizonte, vocês falaram um pouco de Sabará? Chegou a falar? Eu só estou fazendo uma introdução, gente, entrando um pouquinho na matéria dele. Chegou a falar de Sabará? Não, né? Chegou a falar um pouquinho, não? Não. Falou não? Fernão Dias. Tá, mas tudo bem. Falou um pouco? Sabarabuçu, que lá chama Sabarabuçu. Não falou não, né? Então foi só para vocês terem ideia, porque como que já era o caminho, e antigamente, gente, não tinha estrada, não tinha rodovia. O cara passava aonde que tinha um lugar de passagem. Aquele lugar que não tinha mata, que não tinha desfiladeira, que não tinha montanha, tinha que passar naquele caminho ali. Então o caminho já era pronto para ele passar. E geralmente essas pessoas, eles seguiam o rio também, como referência ao rio. Eles seguiam o leito do rio e voltavam. Lembrando que naquela época, em 1701 e 1675, lá em Sabará, o que acontece? Essas pessoas, o ouro que eles pegavam não era ouro de mineração como nós conhecemos hoje, não. Foi dito, senhor, como é que era feito isso aí? Era ouro de aluvião. O que é ouro de aluvião? Alguém sabe o que é ouro de aluvião? Ninguém sabe? Ouro de aluvião é o seguinte, é aquele que fica solto no berço do rio. O cara vai andando na beira do rio, vê uma coisa brilhando, vai lá e pega, coloca no bornal ou no bolso. Era assim. De tanto pra vocês terem ideia, vai chegar uma época que o ouro começa a cair, porque todo mundo já passou, já limpou, né? Pegou, né? Aí ele cai. O máximo que esse ouro de aluvião era quando chegava no barranco, o cara via assim, ó, dava uma cavucada e tirava o barranco do rio. O ouro de aluvião é esse. Ou com a bateia, como vocês geralmente vê, né? Aquela tipo uma peneira que tem um buraquinho no meio, né? Todo mundo já viu? Uma bandeja, bateia, né? Bateia, desculpa, obrigado. Então tem um buraquinho no meio e aí a água sai ali e o cara vai peneirando ali, colocando, né? Então, esse ouro de aluvião é que fazia as pessoas adentrar, interiorizando esse Brasil daquela época, né? Então os índios ajudaram muito, assim, os jesuítas, né? Então quando esse Bandeirante João Leite chegou, ele falou que tinha uma serra que chamava Serra de Congonhas, não é isso? Foi bem dito isso aí? Foi muito tranquilo essa parte aí? Então a serra atual chamava Serra de Congonhas, tá? Aí eu não vou falar da história de Sabará, porque também faz parte da matéria do outro professor lá, tá? Não vem nem o caso. Mas era só para falar que antes disso já existia assim. Então o próprio fundador de Sabará, que eles falam com o Borba Gato, né? Então ele já estava bem antes do Bandeirante João Leite. Então era um lugar de passagem. Então aqui ele ficou e aqui ele
fez tudo isso. Aí ele criou uma fazenda. Vocês lembram como é que era o nome da fazenda? Fazenda do Cercado. Alguém sabe por que é o nome de Fazenda do Cercado? Alguém sabe por que era Fazenda do Cercado? Era um cercado mesmo, o cara fez. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Um lugar para prender aquelas boiadas que vinham para cá, os animais. Primeira coisa que o Bandeirante do Batista foi fazer isso. Então criou Fazenda do Cercado, que depois muda para quê? Foi o primeiro nome de Belo Horizonte. Muda para quê? Curral del Rei. Alguém sabe por que chama Curral del Rei? Por que chamou Curral del Rei? Ninguém? Por que é? Tem alguma coisa a ver com os tributos, né? A Carta de Sesmaria, né, que é o de 1711, vai dar o nome de Curral del Rei. Porque quando você tem esse título, você tem que pagar taxas ao Curral do Rei. Curral do Rei. Então era o lugar que se pegava o dinheiro para pagar as taxas. Então por isso que ganha esse nome, Curral del Rei. Primeira coisa que quando os republicanos vão fazer é tirar esse nome, não é? Porque lembravam o rei, lembrava a monarquia, aquela coisa do passado. Eu queria uma coisa nova. A primeira coisa que fizeram é trocar o nome. Oi, Dom Pedro II. Dom Pedro II. Que estava quando em 1889, quando tem a proclamação da República, ele estava na Europa, tá? Quem estava aqui era a Princesa Isabel. Princesa Isabel e o Conde de Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto, que era como se fosse o primeiro-ministro hoje, né? Então ele era como se fosse o primeiro-ministro hoje. Então era ele que era o cara forte da época. E aí você vai reparar ali, 1868, abolição da escravatura, 1869, proclamação da República, 1890, troca de nome, 1891, Augusto de Lima autoriza a vinda para cá, 1993 se inicia a obra com Afonso Pena. Afonso Pena passa e Bia Sortes inaugura, tá? Mas eu estou falando de história. Era só para a gente situar, saber onde que é essa terra do Curral, por exemplo, para falar dela. Pra vocês entenderem essa dinâmica toda, para a gente pegar em geografia urbana, tá ok? Então essa aqui é uma foto da praça. Alguém conhece a praça aqui? Alguém conhece a praça hoje? Praça da? O nome dela é Praça Estação? Como é que é o nome da Praça Estação? Nós, Belo Horizontinos, sabemos como chama a Praça da Estação. Praça Rui Barbosa. Exato. Rui Barbosa. Como que nós podemos... Se perguntasse na prova Praça Rui Barbosa, eu ia saber que era Praça Estação? Não. Não? Que mala que assim. Perdeu a questão dela dessa. Nós vamos trabalhar o tempo inteiro com isso. Praça da Estação então chamava como? Chama hoje como? Rui Barbosa. Tá? Conhecida como Praça da Estação. E a Praça 7? Como que a chama? 7 de setembro. Muita gente só sabe que é Praça 7. Você tá com a cara que sabe, só sabia que o nome, ela achava que era só 7. Ótimo, seu Marco. O Marco Zero de Belo Horizonte é ela. Discordo um pouco de. Eu não concordo muito com o seu Marco Zero de Belo Horizonte. Eu não concordo muito que ali seja um Marco. Se o Abílio Barreto fala que tudo iniciou ao leito do córrego do Acabamundo, aonde seria hoje a igreja da Boa Viagem, nosso Marco Zero teria que ser lá. Marco Zero é onde que inicia a cidade. Então ele teria que ser lá na igreja de Boa Viagem. Mas não vamos discutir qual é o Marco Zero de Belo Horizonte. Aonde que é o Marco Zero? Passa 7. Tudo que você vai encontrar, quando fala assim, 333 quilômetros de Brasília, vamos supor, a Belo Horizonte, né? Aí tá, é de Brasília a Praça 7. Qualquer referência que fala sobre o Marco Zero. Tudo é medido da Praça 7 até naquele lugar. Por isso que muitas vezes você está vindo de uma cidade e está assim, falta tantos quilômetros para chegar em Belo Horizonte, mas você já está chegando em Belo Horizonte. Você já está praticamente dentro de Belo Horizonte, falando assim, falta tantos... mas peraí, eu já estou em Belo Horizonte. Mas do Marco Zero. Então onde tudo é medido, distância entre cidades, é do Marco Zero.
Não. Sai do Marco Zero, tá? Não concordo muito. E pra sacanear o negócio, eu nem concordo que seja o início da cidade lá na Igreja Boa Viagem. Eu tenho a tese minha que não nasceu nada aqui naquele lado, tá? Para mim a fazenda do cercado nem foi ali. Mas não vou entrar muito nessa questão não, porque vocês estão estudando para a prova. A Igreja Boa Viagem é no encontro da Sergipe, Alagoas, Timbiras, atrás, mais ou menos na frente do Palácio das Artes, como se fosse uma rua paralela a Afonso Pena, Timbiras. Timbiras é aquela que tem um morrão, que mulher não gosta de passar lá, que se fizer o controle de embreagem lá, passa apertado. Eu não. Acho que eu tô com a visão machista, eu também não gosto de passar lá também não. Já passei a apertar lá, quando eu trabalhei no Exército também, tinha um caminhão lá com a gente falava comercial, 1971, tá? E o caminhão era ruim de embreagem demais, eu cheguei a passar ali, e com ele cheio de munição. Falei, nossa, hoje é que é o meu dia. Suei pesado ali, a primeira vez que eu passei com esse caminhão lá. Depois disso eu cortei caminho para não passar ali, tá? É um morrão. Aí sobe, aí passa, corta a Espírito Santo, continua descendo, corta a Avenida Liberdade. Alguém sabe onde é a Avenida Liberdade? Esqueci. João Pinheiro, tem ninguém ficando fiado, hein? E por que ele chamava Liberdade? Porque era o acesso à Praça da Liberdade, Avenida Liberdade. Te ajudar. Vocês vão ouvir muito falar desse pedacinho ali, inclusive na Rua Bahia, né? Quando o professor lá chegar na década de 20, já chegou lá não, né? Já... O professor chegar lá, a gente não saiu do Rodrigo. Eu também fico muito tempo nesse lugar, porque a história de Belo Horizonte, pelo menos pela essência, é nessa época, tá? É bom ficar ali, tá? Porque depois de 1910, não tem nada. Você vai ficar assim quase 20 anos sem contar a história. Você vai falar do carnaval, você vai falar em 1712, 1812, 1912, a greve, vai falar de greve, então você vai ficar meio ali perdido ali. Aí entra a Primeira Guerra Mundial, aí entra a Primeira Guerra Mundial, aí aqui acaba tudo, inclusive dinheiro, não tem dinheiro, Pô, nós vendíamos café, né? Nós vendíamos café. Quem que está com guerra está preocupado com café na Europa? E aí vocês imaginam, chegou a refletir para a gente aqui também. E aí nós começamos a melhorar na década de 20 para lá, que também esse finalzinho da década de 10 ali passa apertado. Depois da década de 20 veio falar do romantismo, do footing, né? A troca de olhar ali que tinha na Rua da Bahia, né? O namoro era assim, ué. Você subia a Bahia, a menina passava, você trocava um olhar com ela e ficava acompanhando o olhar. Então o namoro era só no olho, né? Mas então não preocupa não, porque tá certo, tem que ficar ali mesmo, que é a história mesmo, que nós acreditamos que vai cair mais questão, tá? Então tá certo mesmo. Eu também costumo ficar 2 aulas só nessa parte, viu? Então vocês vão ter mais um encontro, eu acho, viu? No final da outra aula que vocês tiverem, de mais 4 horas, né? Que aí vocês vão ganhar mais, aí que vocês começam a estar na década de 10, pelo menos, mas eu acredito que ele vai conseguir chegar na próxima aula, no máximo até 20, tá? Até porque não vai ter muita coisa a se falar. Beleza. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo eu estou instigando vocês a relembrar o que já leram, eu vi que muitos já leram, e alguma coisa que já foi dita em algum momento. E, de alguma forma, a gente conversando e trocando essa ideia a respeito dessa geografia urbana de Belo Horizonte, tá? Simbora, garotos. Beleza. Alguém já viu o brasão da Guarda Municipal? Esse aqui é o escudo. O brasão da Guarda Municipal. Ele é diferente do brasão da Prefeitura. Pegaram o brasão da Prefeitura, jogaram dentro do distintivo. O distintivo do guarda sempre tem aquilo ali, tá? Porque se a gente joga não chega na hora da prova, opa, pera aí, mas o que é isso aí? Então já vai estar aí, vocês percebam que tem uma diferença, tá ok? Só fizeram um desenho e colocaram Guarda Municipal de Belo Horizonte nele. Tranquilo até aí? Conseguiram perceber? Aqui, ó, tem esse tipo um arco aqui, ó. Aqui dentro eu tenho esse símbolo, esse brasão.
da prefeitura. Geralmente todas as escolas municipais têm um brasão da prefeitura. Eu da sua escola é o mesmo. Esse é o brasão de Belo Horizonte. Tá ok? Beleza? Mas eu não vou falar do distintivo, do brasão da Guarda Municipal. Tem que falar do de Belo Horizonte. Tá ok? É porque se na hora da prova falar é igual, não é igual. Tem diferença. Vocês estão nitidamente vendo isso aí. Ok? Posso falar? Posso continuar? Beleza. O que vocês viram de igual o brasão da prefeitura com o de Portugal? Então, de Portugal. A forma mais ou menos. Essa forma aqui, ó. Percebam? Beleza, depois eu vou explicar essa questão. Então todo mundo, esse aqui é o símbolo, o brasão de Portugal, hein? Beleza. Heráldica é a arte e a ciência cujo objeto é o estudo de origem, significado de diversos brasões. Então é o estudo que vem mostrar essa simbologia de cada brasão. É heráldica, tá? Erros mais notáveis, a coroa do mural, coroa, eu tive que aumentar essa letra aqui, eu não imaginei que ia ficar assim não. Mas a coroa é essa parte superior aqui, tá, gente? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Os erros mais notáveis, coroa do mural com números menores de 5 torres. 5 torres é município, tá? 4 torres seria vilas, 3 aldeia. Então é assim, 4 seria vila e 3 aldeias, mas tem municípios que colocam 3, coloca 4, às vezes era aldeia na época, ou uma vila, e aí não muda e tem um sentido isso aqui, tá ok? Então 5, 1, 2, 3, 4, 5 se chama, é município, tá? Capital tem que ser na cor ouro. Belo Horizonte, capital, ouro. Alguém lá de Contagem é prata? Não lembra, né? Então você não conhece tanto lá não. Então, só a capital que é dourada. Então tem gente que tem alguns municípios que não é a capital, vai lá e coloca dourada. Ou coloca com menos coroa, com menos dente aqui, se eu posso dizer assim. Então, oi? Só tem a cor do cimento lá da roda de cimento. Não, mas tem a coroa em cima, não tem não? Eu não lembro agora de Contagem. A coroa só é em cima. Tem aquela do Itaú Power Shopper. Aquelas 2 chaminés que tem lá, tem no... Tá 5. Hã? Tá com 5? Não tem nada não. Não tem a coroa. Tá? Beleza. Vamos lá então. Vou pegar essa lei aqui, ó. Essa lei, ela é a lei mais atual que tem do brasão, tá? Ela é de 1995. Lei Municipal 6.938, tá? 16 de agosto de 1995. O brasão das armas de Belo Horizonte tem uma seguinte descrição: escudo português. Vamos lá? Escudo português. Beleza? Tranquilo? Escudo português. Lembrando a origem da nacionalidade brasileira, que é de Portugal, né? Tem um bracinho português, né? O sol nascente de ouro do lado esquerdo da Serra do Curral. Deixa eu ver aqui, volta aqui. O sol nascente, Serra do Curral. Beleza? Como é que chamava Serra do Curral? Esqueci. Não, Serra de Congonhas. Serra de Congonhas. Então, para mostrar nossa nacionalidade brasileira. O sol nascente de ouro, servindo do lado esquerdo da Serra do Curral, Del Rey. O carro em chefe de ouro, o triângulo equilátero, símbolo do anseio de liberdade dos confidentes mineiros, em 1789. Então, em 1789, e não sei se vocês chegaram a falar da mudança da capital para cá? Chegaram a falar ontem? Chegaram? Então ele falou que nós tivemos outras possibilidades de ter saído de lá, não teve? Tentaram outras vezes tirar a capital de Ouro Preto. Então desde 1789 já queriam tirar essa capital. Então aquele triângulo aqui, esse triângulo aqui, ó, que está na bandeira de Minas Gerais, liberta-se será também, é para lembrar esse anseio de liberdade dos Inconfidentes, beleza? Então, Inconfidentes vão lembrar lá de Tiradentes, né, gente? Aí fica fácil, né? Então, aquele pessoal lá é Inconfidente Mineiro.
Então, já tinham esse pensamento já, então é para lembrar aquela parte ali, tá? Mas de fato a gente vai perceber que é para mostrar que está dentro de Minas Gerais, tá? Mas depois cada um dá um significado diferente ao entendimento, tá? No listel, em letras pratas, legendas de 17/12/1893 e 12/12/1997, dados respectivos da criação e instalação da nova capital. Fácil. Inclusive está lá o nome da Avenida do Contorno. Avenida do Contorno, então, está aqui, ó, o nome a ela aqui, 17/12, 17 de dezembro, que era o nome dela, tá? Vai estar no brasão, está no brasão, 17/12. Por timbre, uma coroa mural com 5 torres, característica privada dos municípios, 5 torres, tá? Leis e decretos anteriores foram revogados com essa lei, inclusive o decreto 636 de 1957. Oi? Tranquilo? Então vamos lá só no... Recapitulando: coroa de 5 dentes, município, cor dourada, capital, triângulo para levar os anseios de liberdade dos Inconfidentes, 1789, tá? A Serra do Curral, o sol nascente, o listel mostrando 17/12/93 e 12/12/1997, que foi inaugurada a capital. Brasão, eu já sou expert. Ficou alguma dúvida ali? Tranquilo? Tá bem explicado? Se não entender, vou mandar PDF, tá? Tranquilo. As imagens também estão sendo colocadas, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá fácil, não tá? Se cair uma questão dessa, eu elimino fácil, não elimino? Tranquilo? Hã? Agora sim, mas na hora. Mas não vai perguntar por que é dourado, por que tem 5 dentes. Você entender que é dinâmico, o que significa cada uma coisa daquela ali. Tá ok? Tranquilo? Pode acontecer. Se perguntar sobre o brasão, tá ok? Tranquilo? Seguindo a lei, então. A Serra do Curral, tá? Essa daqui é a entrada do Parque do Paredão, então vou falar dele depois, tá? Esse Parque do Paredão é essa parte de cada Mangabeiras. Se você pegar aqui à esquerda aqui, ó, você vai para o Parque Mangabeiras e aqui eu tenho um outro parque que é o Parque Paredão. Estava até fechado por causa do mosquitinho lá, né? Por causa da dengue. Febre amarela, né? Febre amarela. Beleza. A Serra do Curral é essa aqui na parte de Belo Horizonte. Você vê uma montanha toda robusta, tudo bonito demais, né? Na parte de Belo Horizonte. Já na parte de Nova Lima, que é as costas, é isso aqui, ó. Então a Serra do Curral é praticamente um quadro, só pro lado de Belo Horizonte. Pro lado de Nova Lima já não existe tanto. É tanto que essa parte de cá, do lado direito, que é mais ou menos o Taquaril ali, tem até um médico que está denunciando a prefeitura de Nova Lima, porque ela está invadindo pro lado de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma lei que proíbe de explorar minério lá. Já fizemos isso aí na década de 60 para lá. Tá? A Serra do Curral era bem mais alta, então eles tiraram. Tá? Essa lagoa ainda é completa, não existia lá não. Era um buraco, era onde tirava o minério de ferro. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos assim, quando eu estava no ensino médio, né? Adolescente, eu fui lá e subi lá em cima. Quando a gente via aqueles carros fora de estrada, né? Aqueles caminhões, tratores lá, a gente via ele pequenininho, né? E ainda assim não tinha nada disso aqui. Logo depois tirou, o furo ficou buraco. E ali tem muitas minas, né? Para quem não sabe como funciona, a chuva vem, cai em cima do morro e no pé nasce a mina. Funciona assim, tá? Por isso que não é adequado construir em cima de morro. Só que Nova Lima, ela é mestre de fazer isso, né? Ela é mestre de fazer isso. Os condomínios mais chiques estão em cima de morro. Não só aqui, como o próprio Mangabeira, né, gente? Vamos ficar jogando pedra no vizinho, não, porque acerta a gente também, né? Então o que acontece? Como a água cai aqui, desce pro pé. Como a parte mais baixa é aquela ali, virou uma lagoa. Virou uma lagoa, tá? Então hoje, Lagoa da Mina de Águas Claras, tá? É a divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. É essa aí. Oi?
água. Já tinha água lá do lado, né, gente? Mas só que a gente foi tirando minério, fazendo uma panela natural que depois virasse uma lagoa. Mas já tinha uma lagoinha menor que essa daí, né? Já tem muita água naquele lado ali. Pode ser. Essa parte aqui é da Uzi Minas, né? Pode sim. Eles abrem lá para visitação. Tem que ligar para eles lá e agendar. Tá? Eles têm uma parte ambiental dessa questão aqui. Muito bonita essa. Aqui não, né? Seria o nosso lado mais bonito, né? Aqui tá. Até tristeza. Tem prejuízo com a água do Mangabeira, né? A queda de água do Mangabeira. Parou o quê? Prejudicou a queda de água do Água, Mangabeira. com certeza, né? Com certeza. Aqui fica uma parte mais baixa, é natural a água descer para cá, né? Logo deve ter reduzido bastante a vazão, né? Com certeza. Aqui tem muita água, né? Aqui tem muita montanha, né, gente? Mas não foi assim algo tão drástico, não. Mas com certeza, com o seu pensamento, tá certinho. População de Belo Horizonte. Segundo o IBGE, 2.523.794. Tomem cuidado de estudar a apostila desatualizada. Tem muita coisa fora aí. Tem até 2.400.000, tem até 2.300.000. 2.375. Pode atualizar isso aí, tá? Atualizem, por favor. 2.523.794. Isso aqui segundo o IBGE, tá? A região metropolitana toda tem 5.900.000. Quem nasce em Belo Horizonte é Belo Horizontino. Sentido que então é Belo Horizontino. Pessoal, 2.523.794, tudo bem, vamos decorar. Mas que tem mais de 2,5 milhões, eu não posso me ignorar desse fato. Não posso me isentar de entender isso. Se eu começar a estudar apostila com 2 milhões a menos, com materiais, 2 milhões a menos, faz a diferença. 200 mil a menos, né? A sexta mais populosa, eu fico com um pincel, vou até tampar ele, meu como botar na gelatina. Não, é porque eu vou grifando. Apaga normal. Então, é a sexta mais populosa, tá? É a sexta mais populosa, então, do Brasil. Eu vou mostrar o quadro ali mais à frente, aqui, ó. Então nós temos São Paulo, como ninguém teria dúvida nisso. O que pode ter dúvida, que nós estamos atrás de Brasília e Fortaleza. Brasília já passou e muito Belo Horizonte. 2.523.794. Então nós estamos atrás de Brasília e Fortaleza. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, acho que alguém teria dúvida que nós tínhamos a população nossa menor do que eles? Tranquilo? Teríamos dúvida? Não, né? A dúvida que nós poderíamos ter é Brasília e Fortaleza. Poderíamos ter essa dúvida aqui. Então nós estamos atrás de Fortaleza também. Belo Horizonte, 2.523.794. Tá ok? Eu preciso saber esse ranking todinho aqui? Não, gente. Preciso entender que nós somos a sexta. Tá? Eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, acho que seria unânime nós percebermos que nós estaríamos atrás deles aí. Atrás não, talvez na frente, né? Depende do ponto de vista, né? Segundo o IBGE, em 2017 a população se declarou cor branca, população nossa, a maioria é adulta, religião é católica e a média de 2 filhos por família. Tá? Isso aqui a pessoa se autodeclara. Tá? Ela pergunta, fala assim, qual que é a sua cor? Se você falar que é branco, você vai escrever branco. Se você falar que é negro, do olho azul, vocês vão colocar azul. Então, se ela declarou branca, então a população adulta, a cor branca é religião católica. Religião católica, todo mundo que não tem religião fala que é católico. Ateu fala que é católico. Então todo mundo que não vai na igreja fala que é católico. Então a predominância seria religião católica. Alguma coisa que vocês imaginavam o contrário? Alguém? Posso passar? Pessoal, esse é o dado do IBGE 2017, tá? Deve estar saindo um dado novo, mas acredito que isso aqui não vai mudar, tá? O que pode mudar é a
população, mas muito pouco também, tá? Área territorial, 331.401 quilômetros quadrados. Isso aí eu preciso saber também. População de Belo Horizonte e a área territorial total, 331.401 quilômetros quadrados. Outra coisa também, vai ter muita divergência aí de materiais desatualizados. A altura, tá? A média é 852 metros, média, do nível do mar. Do nível do mar. O pico mais alto é 1506, ele vai estar mais ou menos lá no Rola Moça, Serra do Curral, que vem Serra dos Pinhais lá da Bahia, ou Serra do Itacolomi, que vem da Bahia, passa aqui em Belo Horizonte, Serra do Curral, tá? Pegando o Rola Moça lá na frente. O pico mais alto seria 1506. Então a parte mais alta de Belo Horizonte tem 1506 metros do nível do mar. A parte mais baixa seria lá no bairro Capitão Eduardo, tá? Mais ou menos próximo do encontro Rio Ribeirão do Monte com o Rio das Velhas, tá? Na região Nordeste, 673 metros do nível do mar. A parte mais baixa de Belo Horizonte é lá no Capitão Eduardo. Tá? Por isso que toda a água de Belo Horizonte segue sentido oeste, leste, norte, leste, novamente. Então, a parte mais baixa está indo aqui. Ó. Perceba que a Pedro II tem um córrego. Todo mundo sabe que é uma avenida. Todo mundo que passa em cima dela sabe que ele é um córrego? Imagina. Sabe? Onde vocês acham que deve ter uma rua, um córrego? Falem para mim, onde que pode ter um córrego? Pedro II, Afonso Pena, Prudente Moraes. Qual desses três lugares vocês acham que não tem rio por debaixo dele? Todos têm? Afonso Pena também? Afonso Pena tem ou não tem? Afonso Pena tem. É o córrego do Acabamundo, ele passa dentro do... Você já viu o Tiradentes jogando porrinha ali? Ali o Tiradentes jogando porrinha ali, você consegue ver ali, ali tem um respirador ali, se eu posso dizer isso, né? Um suspiro ali. Então ali você já começa a perceber. Ele desce, ele pega a Venezuela lá no chão, córrego do Acabamundo, inclusive tem uma favela no Acabamundo, tá? Depois eu vou falar sobre esse córrego, sobre essa favela, tá? Então começa lá na Rio Grande do Norte, passa Venezuela, Rio Grande do Norte, passa na Afonso Pena, passa por trás do Tiradentes, na Afonso Pena, desce e cai no parque ali. Como é que chama que é parque ali? Como é que chama que é parque? Não lembro. Américo René Janete. Ali já foi uma chácara. Como é que chamava a chácara ali? O professor falou ontem como é que chamava o parque municipal, era uma chácara. Não? O parque municipal chamava Chácara do Sapo, conhecido como Chácara do Sapo. Foi onde que Arão Reis ficou hospedado. Arão Reis ficou hospedado ali, então ali na Chácara do Sapo. Então, o córrego do Acabamundo hoje tampado, como a grande maioria dos rios, né? Tivemos, dos ribeirões, né? Tivemos um grande desastre há pouco tempo atrás agora, percebemos há pouco tempo, né? Pouco mais de um mês, né? Tem pouco mais de um mês, né? Que a menina, aquela adolescente, caiu na Dr. Álvaro Camargo. Alguém sabe onde que é essa Dr. Álvaro Camargo? Cadê quem quer de Venda Nova aí? Quem quer de Venda Nova aí? Você quer de Venda Nova? Você também, né? Qual que é o Dr. Álvaro Camargo? Vocês conhecem? E 12 de outubro, já ouviu falar? Ah, 12 de outubro, você conhece? É a mesma. Nós vamos trabalhar muito com isso, muitas ruas conhecidas por apelido. Heráclito Mourão de Miranda, aqui perto. Onde que é essa rua? Qual que é essa rua? Heráclito Mourão de Miranda. Ninguém conhece, né? E Avenida Atlântica, alguém conhece? Ah, agora conhece. É pé na sacada mesmo, né? Então, Heráclito Mourão de Miranda é a Atlântida, aquela que vai cortar Bílio Machado, do outro lado chama Brigadeiro Eduardo Gomes, tá? E vai dar acesso a Pampulha.
Eu passo dela, É do Serrano, separa o Serrano do Castelo. Santa Terezinha, eu passo. Do Santa Terezinha passando lá que parou Piranda. Até nas boates das meninas. Tem boate lá? Tem uma boate. Ah, no Castelo. Não, tem uma boate na esquina ali. Segue, pô, você tá falando besteira. Boate das meninas. Tá no Uber. Ali na esquina ali. Tá no Uber, pô. Tem que pegar aquela. Não, falando da. Aquela, mas ela dá acesso também para a cidade das meninas também, a cidade das meninas. Passa ali, vai lá, sobe ali, pega o anel rodoviário. Vai para Pedro Leopoldo? Também. Mas então tá. A área territorial de Belo Horizonte então é qual? Quantos que é? 301.400 quilômetros. A parte mais alta de Belo Horizonte fica onde? Serra do Curral, mais propriamente dito, lá no Serra, Rola Moça, tá? No Parque Rola Moça. A parte mais baixa é o Capitão Eduardo, 673 metros nível do mar, tá? Por isso é que, gente, você imaginar o seguinte, a água, você joga aqui, ela caça a parte mais baixa para ir, tá? É natural, tá beleza? Então, percebam que todos os rios vão vir Barreiro, Oeste, Noroeste, qualquer lugar vai descendo. Então, ó, é sempre perceber que vem do Oeste para Leste, ou no caso da Pampulha, Venda Nova, do Norte para o Leste, chega ali e se encontram, tá? Para nós falarmos de hidrografia vai ficar mais fácil. O bairro mais alto de Belo Horizonte é o bairro Mangabeiras, tem uma média de 1.400. Logo, fica fácil de deduzir, porque se a parte mais alta está na Serra do Curral, o bairro mais alto seria o Mangabeiras, não é isso? Ficaria até mais fácil. Então o bairro mais alto seria ele, tá ok? Por exemplo, que às vezes a pessoa mora lá em Venda Nova, lá no bairro Nova York, né? Que nem lá você bate, pô, é lá que é uma parte mais alta. Não, é só você imaginar. O Mangabeira você vê quase qualquer lugar de Belo Horizonte, você consegue ver. Se não fosse os prédios, seria fácil. Até de Venda Nova você consegue ver lá. Então você percebe nitidamente que é só acompanhar o ritmo, essa descida da água aí. Tá fácil isso aqui também? Estou passando aqui, mas tá indo tranquilo? Tá muito rápido não, né? Pode falar. Não, que desculpa, eu. Você faz a Serra do Curral, ela vai pegar esse pedaço aqui da frente de Belo Horizonte, tá? São várias serras, tá? Nós vamos falar um pouco ali. Não é uma serra só, tem outros nomes, Taquaril e assim vai, beleza? E ela vai ganhar. O Rola Moça vai ficar quase que separando Ibirité, Belo Horizonte, Brumadinho. Quando você pensa, quando nós falarmos das cidades limítrofes, e aí você vai perceber nitidamente que ele vai estar separando. Isso faz parte de uma serra que vai pegar lá da Bahia e vai vir nesse paredão todo. Vou mostrar aqui mais à frente que no Brasil não tem montanha, só tem serra, tá? Lembrando que serra é mais ou menos assim, ó. Tem um desenho mais ou menos assim, tá? Então vem esse paredão. Chapada Diamantina, tudo faz parte dessa serra de Itacolumi ou como preferir, Serra de Criança. Ela vai estar na divisa de Vespasiano e Santa Luzia e Belo Horizonte. Mas ele não está na prova, Belo Horizonte, até já caiu isso aí, não vai cair de novo. Já, inclusive foi uma questão anulada. Colocaram que a barriga errada mesmo. Foi anulada. Mas ela está dentro de Belo Horizonte. Na época que fizeram, pra mim também era Vespasiano, mas eles arrumaram um tapetão lá que é para Belo Horizonte. É Belo Horizonte hoje, não tem dúvida hoje mais. Até porque se você for pegar ali, ó, o Serra Verde, aquela parte de baixo da parte alta, atrás da Nova Pampulha ali, né? Nova Pampulha já é Vespasiano, tá? Então você subir, para quem conhece Venda Nova, se for para Nova York, comerciários, descendo canal Nova Pampulha, passa por trás da cidade administrativa. Aquela que morro ali para cima ali, já é Vespasiano. Você na MG10, quando você está indo para Confins, do lado direito de Santa Luzia, tem um bairro ali de Belo Horizonte ainda, que é o bairro Canaã. Passou o Canaã,
Ali já é São Benedito, fala São Benedito, colégio, né? O colégio, a Monte Castelo, o Jaqueline é BH. Jaqueline, o Zilá Expósito, ali esse aqui mais na ponta aqui, o Juliana. Então aqueles bairros ali é Belo Horizonte. O Jaqueline tem uma parte dele que já começa a emendar com o São Benedito. Assim, então, já emenda com o São Benedito. Que é aquela parte da Avenida Brasília, você olha para a direita assim, você vai pegar um pedacinho do Jaqueline e outra parte já São Benedito. É a área de conurbação. Quando você começa passando sentido aquela Granja Werneck, lugar que eles invadiram, tinha um projeto de fazer a 10ª regional, e aí invadiram lá o pessoal do Granja Werneck, né? Invadiram lá, e aí saiu do plano essa situação. Fizeram uma cidade, invadiram uma cidade lá, né? Então é esse lugar que você está falando ali, tá? Mas Jaqueline é Belo Horizonte ainda, tá? Jaqueline talvez, não, depois dele tem o Vila Esposa. Vila Esposa é o último bairro, tá? Vila Esposa é o último bairro. Tranquilo isso aqui? Posso passar? Beleza. Então eu fiz um mapa aqui, mas aqui eu puxei muito. Mas aqui tem alguns bairros de Venda Nova, já, né? Por altitude. Aqui não vai dar para a gente ver muito bem aqui não. Nem precisamos, né? Nós precisamos entender que o bairro mais alto seria qual? Eu esqueci. Mangabeiras, tá? O Mangabeiras fica em qual regional? Alguém sabe dizer? Regional Centro-Sul. Tá? Centro-Sul. Nós vamos falar também de regionais, da Secretaria da SAMU, né? As regionais administrativas. Tá ok? Era só para mostrar. Contornando o município, estão as serras, aqui o que eu falei, quem falou o negócio da serra do Palamosas, né? Então aqui nós temos Jatobá, José Vieira, Mutuca, Taquaril e Curral, tá? Mutuca está quase na divisa com o Brumadinho, depois tem até o viaduto do Mutuca, todo mundo conhece, né? O que eu vejo muita coisa é o seguinte, eu vejo mídia falando que montanha muita gente já viu falar que montanha do Brasil. O Brasil não tem montanha. Montanha é acima de 4.000 metros de altitude, tá? O máximo que nós vamos ter é a Serra da Neblina, que nós vamos chegar lá a 2.995, tá? O mais alto da região sudeste é o Pico da Bandeira, tá? 2.891. Em Belo Horizonte, qual a parte mais alta? 1.506. 1.506, tá ok? Então o pico mais alto da regional sudeste, 2.891, que é o Pico da Bandeira. O Pico da Neblina seria 2.995 metros de altitude, tá? Não existe montanha no Brasil. A montanha é acima de 4.000. E além do mais, montanha ela tem tipo um cume assim, ó. Diferente do nosso, nós temos serra, tá? Que vai passar aqui em Belo Horizonte. Essas serras aqui são as que vão rodear Belo Horizonte. Muitas delas nem estão em Belo Horizonte. Tá ok? Tranquilo isso aqui? Fácil? Então, Belo Horizonte fica protegido dos ventos laterais, que o professor falou lá ontem, né? Quando o bandeirante Silvodi chegou, falou assim, opa, que é legal que o vento não bate direto. Protege essa barreira natural aqui. Tranquilo isso aí? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, são as serras que rodeiam Belo Horizonte, Jatobá, José Vieira, Mutuca, Taquaril e a Curral, que nós estamos falando há muito tempo, tranquilo? Então você me pergunta, ali seria mais ou menos a José Vieira e Jatobá, tá? Um pedacinho dela. Chama o Parque do Rola Moça, tá? Na grande parte dela lá já nem pertence a Belo Horizonte, Nova Lima e Brumadinho.